eu abri uma planilha qualquer, tá? E nela é possível a gente trabalhar com alguns objetos. Primeiro, você precisa entender o seguinte. Imagina que eu tenho aqui um banco de dados. Vamos chamar banco de dados, não. Vamos chamar aqui de controle de vendas, como a gente tem feito. Vou colocar aqui código, produto, preço unitário, quantidade e, por último, preço total. Bom, observe que é o seguinte, eu vou colocar um código de 1 até um número qualquer, tá? Então, vamos colocar aqui arruela, porca, parafuso, prego, chave, fenda, parafuso, não, martelo. Bacana. Então, preço unitário, vou colocar aqui 40 centavos, porca, R$1, parafuso, R$5, prego, R$2, chave de fenda, R$30, martelo, R$40. Bacana, vamos colocar isso em moeda, tudo isso vocês já sabem, vamos inventar uma quantidade qualquer aqui, tá, da venda, e o preço total é 1 vezes o outro, preço vezes quantidade. Tudo bem. Até aqui tudo bem. O que nós temos de novidade? Nada. Antes de começar, uma ideia que eu quero dar para vocês, tá? E aí, hoje a gente faz isso aqui, vocês tentam ver se funciona, tá? E aí, quem não terminou a atividade vai ter tempo de terminar a atividade de ontem. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Quando você digita uma planilha, como essa, por exemplo, eu vou apagar a fórmula aqui, tá? Vou apagar essa fórmula. Vou selecionar tudo e apertar Delete. Bacana. Eu vou selecionar, tá sem formatação, certo? Só tá digitado e coloquei moeda, não tem borda, não tem nada. O que acontece aqui? Eu vou formatar essa tabela, tá? Você tem formatação condicional, que vocês já conhecem, coloca uma cor a partir de uma condição, uma palavra, tem escala, tem um monte de informações aqui. No entanto, eu tenho que formatar a tabela como? Você tem que saber usar isso aqui, tá? Não é só um estilo que ele dá. Então, eu posso escolher um estilo aqui, tá? Posso escolher uma tabela. Vamos lá, minha cor favorita é o laranja. Vamos escolher a tabela laranja aqui, ó. Beleza. Ele vai perguntar para mim se a minha tabela tem cabeçalhos, no caso, essa linha 2, código, produto, eu vou dizer que tem cabeçalho, tá? E vou clicar em OK. O que ele faz aqui para mim, gente? Ele colocou um modelo e quando você fizer uma fórmula, olha o que ele faz. Igual, eu vou clicar no 40, observe que ele não escreveu C3. Ele colocou uma referência. Ele pegou o meu cabeçalho e disse, eu vou somar o que está no cabeçalho. Tá? Então, esse preço unitário, esse que é o preço unitário, ele colocou arroba. O símbolo de arroba na informática, para quem não sabe, a título também de curiosidade, de conhecimento, vocês usam um arroba, né? No e-mail de vocês, uma referência na internet. O arroba significa pertence a. Então, quando você tem lá o seu nome, arroba gmail.com, significa que esse e-mail, seu nome, pertence ao Gmail, tá? Então, ele vai pegar o que pertence ao preço unitário, que é a coluna toda. Então, observe o que ele vai fazer. Vou colocar o vezes e vou clicar aqui. Ele está fazendo isso porque eu escolhi um formato aqui, ó, formatar a tabela como, tá? Então, ele não pega a célula, ele pega o cabeçalho. Isso quer dizer que quando eu pressionar Enter, ele faz tudo para mim. Além disso, se você insere alguma informação, tá? Olha só, ele já inseriu uma linha,
e já inseriu a fórmula. Tá vendo? Então, se eu escolho aqui um determinado produto, coloco o preço dele aqui, coloco a quantidade, e eu já tenho a função pronta. Então, se eu coloco aqui uma linha, olha lá, já formatou, já tem a fórmula. E temos também o total já pronto. Isso significa que ao fazer um PROC-V, por exemplo, olha só, vamos colocar aqui código e vamos colocar aqui embaixo o produto. Eu quero saber qual o produto, né? Desse código aqui, vocês já conhecem essa fórmula de cor e salteado, como diz popularmente, né? Vamos colocar aqui então um produto, um código, e vamos fazer o PROC-V dele, tá? Igual, PROC-V, clico no código, ponto e vírgula, seleciono o meu banco de dados, olha o que ele fez ali, tabela 1, hashtag tudo, ele deu um nome para mim. Lembra que nós viemos aqui em revisão não, fórmulas, e demos um nome na fórmula da aula passada? Ele fez isso para mim, tá? Ele chamou de tabela 1, hashtag tudo. Eu poderia ir lá e trocar esse nome, vindo aqui em gerenciador de nomes, tá? E coluna 2, 0,0. Pronto. Olha só, o produto 8 tá ali, né? Olha lá, produto C, 8. Se eu digitar 9, produto B. Beleza. Quando eu digitar aqui 9, produto D. É uma grande vantagem, uma vez que o seu banco de dados está sendo alimentado e você não precisa alterar a fórmula. Fazendo como anteriormente, fazendo o que a gente fez anteriormente, quando inseria um produto no banco de dados, você teria que vir aqui e mudar a fórmula. Uma vez que está selecionado, por exemplo, de A3 até 11, e ao inserir um produto na linha 12, teria que vir aqui na fórmula e mudar a fórmula. Aqui, nesse caso, o efeito de termos escolhido uma tabela com esse tipo de formatação nos dá essa tranquilidade e essa opção de termos uma tabela com preenchimento automático, no caso, aqui para o banco de dados, né? Tem que saber usar esse recurso, não é sempre que você vai utilizar. Porque às vezes você não quer fazer a conta exatamente igual em toda a extensão de coluna da sua planilha, tá? No caso aqui, como é uma planilha padrão, onde todas as fórmulas são as mesmas em todas as colunas, aí se torna viável a utilização desse tipo de formato de tabela, tá? Então, isso é muito interessante quando bem utilizado. Além disso, além de ter aplicado esse formato aqui, você pode observar que ele inseriu aqui para nós um filtro, tá? É como se eu tivesse selecionado e clicado aqui, ó, classificar filtro, tá bom? Só que ele já, todas as vezes que você faz uma tabela com este formato, ele automaticamente insere também um filtro. Isso serve para que você, com uma planilha muito grande, consiga consultar informações. Ele condensa as informações, né? Por exemplo, o que não é condensa? Visualizar um relatório. Por exemplo, eu quero saber só de produtos que custam mais de R$5. Então, vem aqui no preço. Tem todos os produtos. E aí eu posso escolher aqui, ó, é maior do que 5. Quero todos os produtos com preço acima de 5. Ok? Observe que ele mostrou para mim só os produtos com preço acima de R$5. Então, o filtro também é uma opção bastante interessante. Observe também que aqui ao lado esquerdo, ele colocou aqui, ó, de azul, apenas as linhas que ele está exibindo, e dá para observar que tem linhas ocultas. Então, quando você abrir uma planilha que você não desenvolveu, e ela é muito grande, a primeira coisa que você tem que fazer
Observe do lado esquerdo se ela não está com filtro. Às vezes alguém aplicou um filtro, como eu fiz aqui, e salvou a planilha e guardou. E aí ela fica salva com o filtro aplicado. Então, às vezes você acha que está vendo um volume de informações, mas na verdade o volume é outro, bem maior. Aqui ele mostra o símbolo de um filtro, tá vendo? Então tem aqui, ó, preço unitário, e aqui, ó, o símbolo de um filtro, ou seja, ele filtrou. Eu posso aqui também, ó, escolher o preço total, o preço maior do que 120. Ou seja, ele aplicou dois filtros. Preço unitário, que seja acima de R$30, acho que foi isso que eu coloquei, R$5, preço unitário acima de R$5, e que também o preço total seja maior, né, do que 120. Então, aí, o que você pode fazer? Limpar o filtro, selecionar tudo, pronto, e aqui também. Aonde está esse símbolo de um filtro, que não é uma setinha, eu limpo o filtro, selecionando todos os produtos, tá? Aqui você pode pegar um produto específico. Posso desmarcar tudo e quero ver somente produto B. Tá? Então, o filtro é algo bastante interessante. Aí, eu sugiro que vocês apliquem o filtro ou esse modelo de tabela, tá? Que foi utilizando aqui, formatar tabela como, em algumas planilhas que você já fez, né? Faz uma fórmula, brinque um pouquinho aí com o PROC-V, tá? Que você vai observar que quando você insere qualquer produto, ele já vai aparecer aqui, tá? Basta inserir uma linha e já está incluído aqui, né? No caso, não vai aparecer nada, porque eu não digitei o nome do produto, né? Pronto, já apareceu aqui. Então, você não se preocupa mais com o banco de dados, em termos de inserir informação. Então, é poderosíssimo a utilização da formatação de tabela, não é simplesmente uma corzinha. E observa que ele coloca cada linha de uma cor, né? Isso já facilita quando você precisa ler muitos dados. Isso já facilita bastante. E você tem aqui também, né, a opção de filtro. Então, muito legal, tá? Vamos chamar aqui, então, de filtro. Bom, o que eu quero que vocês testem também no computador de vocês? Seguinte, vamos utilizar uma nova planilha, tá? Então, nós temos a aba página inicial, que a gente está vendo algumas informações. Temos inserir, você insere tabela dinâmica, que a gente viu. Vocês viram gráficos, fizeram até na atividade, nas últimas atividades a gente fez bastante gráfico. Fez uma segmentação de dados no trabalho, né? Isso é bem interessante. Nós temos layout da página, que permite você mudar a margem, caso vá imprimir, né? Hoje está se imprimindo pouco, hoje a gente tem tudo em PDF, mas aí você precisa configurar para sair tudo numa folha só, para sair bonitinho, né? Por exemplo, aqui, ó, essa planilha. Se eu... área de impressão, ele mostra só o que vai ser impresso. Olha lá, definir a área de impressão, né? Eu tenho que selecionar, beleza, defino uma área de impressão. Beleza, aí ele mostrou aqui para mim, ó, né? Uma linhazinha mostrando que é o que vai ser impresso, somente, tá? Isso é pouco utilizado. Vou tirar isso aqui. Beleza. O que você pode fazer para imprimir? Não precisa usar layout da página. Você pode vir aqui em arquivo, imprimir, e aí você vai observar como que ficou essa planilha. Ela até coube em uma página, tá vendo aqui? Ó, ela até coube, bonitinha, né? Mas o que você pode fazer? Eu posso, por exemplo, colocar em formato de paisagem. Pronto, deitou a página. Ah, mas ela está muito no canto. Não tem problema. Você pode acessar, configurar página. O tamanho dela está 100% do tamanho original, né? Se você aumentar essa porcentagem, ele vai aumentar essa planilha. Então, pode ser que você tenha que aumentar, pode ser que você tenha que diminuir. Olha lá, aumentou um pouquinho, tá vendo? Beleza. Fica a seu critério. O papel está A4. As margens, tá vendo que ela está do lado esquerdo, aqui em cima? Só você marcar aqui, ó, centralizar na horizontal e na vertical. Ela vai para o meio da folha certinho, ó, se você quiser. Para quê? Para usar depois aqui, por exemplo, cabeçalho.
né? Controle de vendas. Por exemplo, você pode selecionar isso aqui, mudar aqui, ó, o tipo, o tamanho da fonte, por exemplo, né? Vou colocar uma cor na fonte. Beleza, ó. Aqui, olha lá, controle de vendas, está centralizadinho, né? Eu posso também personalizar rodapé, colocar aqui, ó, na direita, tem data, número da página. Inserir número da página. Aparece isso aqui, ó, mas na hora que clicar em OK, ele vai colocar o número para mim. Posso colocar aqui o endereço. Beleza. E aqui eu não vou colocar nada na seção esquerda. Então, OK, né? OK de novo. E aí tá lá, ó, né? O endereço, o número da página, controle de vendas. Agora sim, se eu quiser salvar em PDF, fica show de bola. Para mim, vocês não vão mandar nada em PDF, porque eu preciso verificar a fórmula de vocês, né? Mas, se você vai mandar para um celular de alguém, vai, sei lá, mandar isso para algum lugar, você tem que, vamos salvar isso, né? Exemplo, PDF do Excel. OK, salvar. Tá imprimindo, salvou. Não lembro se ele vai abrir sozinho. Acho que não. Aqui, ó, exemplo, PDF. Vamos abrir ele aqui com o Google Chrome. Beleza lá. Então, PDF aqui, legal, né? Com a minha tabela, minha planilha certinha ali. Então, se você quiser fazer um negócio bacana, consegue. É verdade? Muito bem. Vamos adiante. Aí nós temos fórmulas, que a gente já viu bastante coisa. Dados. Acaba que a gente não viu muito aqui, né? Mas isso vai para um Excel mais avançado, de vocês é básico, informática básica. Alguma coisa de filtro aqui, você já tem uma noção. Para quando eu inserir uma tabela dinâmica, e aí eu insiro novos dados, eu tenho que sempre atualizar ela, né? Posso fazer conexões entre uma tabela dinâmica e outra, teste de hipóteses, isso aqui é avançado, tá? Os comentários que a gente pode inserir, né? Por exemplo, aqui, ó, novo comentário em revisão, digite o código do produto. Bacana, né? Vamos tirar ou mostrar comentários. Então ele fica com aquela setinha ali, ao encostar, ele mostra, digite o código do produto. Beleza? Olha lá. Legal, né? Bacana, digite o código do produto. Então, bacana, 5. Digitei o código do produto. Então, sempre que você encontrar uma setinha vermelha no cantinho, você pode encostar lá, que ele vai te dar a orientação. Digite o CPF, apenas números, né? Aqui tem uma opção interessante, que é o proteger planilha. O que isso faz? Eu coloco uma senha nela, tá? Eu posso permitir selecionar células, tá vendo? Esse aqui é uma permissão. Bom, eu vou colocar uma senha, mas eu vou permitir que o cara selecione, para ele dar um Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, né? Eu posso permitir que ele formate, que ele mude a cor. Eu posso permitir que ele exclua ou insira alguma coluna, alguma linha, tá? Mas eu vou deixar protegido para que ele não faça nada, que ele apenas selecione. Eu vou colocar uma senha secreta, 1, 2, 3, ok? Vamos confirmar essa senha, 1, 2, 3. Pronto, eu não consigo apagar nada aqui, ó. Vou apertar Delete, tá? Olha lá. As células ou gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. Para fazer uma alteração, desproteja a planilha. Pode ser necessário inserir uma senha, tá? Então, eu não consigo apagar nada na minha planilha, olha que legal. Eu só consigo selecionar, tá? E no lugar de proteger, ficou desproteger. Então, se eu tentar digitar um código aqui, ó, dá erro. Mas então não funciona nada. Não funciona.
Mas observe só um detalhe. Vamos desproteger essa planilha, digitando a senha. Pronto. Ó, se eu quiser proteger e não colocar senha nenhuma, olha lá, protegeu. Não coloquei senha nenhuma, tá? Aí vem aqui e desprotege. Às vezes você quer só evitar ali um acidente, acidental, apagar alguma coisa acidentalmente, você vai lá e protege, não precisa colocar senha. Eu vou pegar essa célula aqui, ó, e vou deixar ela livre, tá? Como que eu vou fazer isso? Botão direito. E ir em formatar células. Bacana. Eu tenho aqui o número, né? O formato, hora, moeda, data, tudo bonitinho aqui. O alinhamento do texto está centralizado, posso inclinar o texto. Veja bem, eu estou formatando apenas aonde está o 5. Beleza, gente? Só onde está o 5. Fonte, posso escolher o tipo de fonte, cor, borda. Não vou mexer nada disso. Cor do fundo, né? Vou colocar um cor do fundo aqui. Cinza, por exemplo. E aqui, ó, temos a última aba, que se chama proteção. Ela é bloqueada. Por que ela é bloqueada? Todas as células são bloqueadas, caso eu proteja ela. Ele vai proteger todas as células. Se eu desmarco essa caixinha aqui, ele vai proteger todas, de menos essa célula. Eu desmarquei bloqueadas, ok? Ou seja, quando eu aplicar uma senha, ele vai aplicar em tudo, de menos nessa que eu desbloqueei. Agora eu posso proteger minha planilha. Prontinho. Olha só. Se eu tentar apagar essa fórmula, vou apertar Delete. Olha lá. Ele não deixa. Mas, se eu apertar Delete aqui, ele deixa. Olha só que interessante. Então, você pode proteger toda a pasta e pode tirar a proteção daquelas células que você não quer que proteja, que a pessoa pode digitar algo. Isso é muito comum quando você vai preencher um formulário na empresa e aí você só consegue preencher alguns campos para evitar que saia do padrão, que a pessoa mude a cor, que apague uma fórmula, que burle uma fórmula. Uma vez que eu protegi minha planilha e coloquei uma senha, a pessoa não vai conseguir desproteger. E aí eu garanto a integridade da minha fórmula. Ninguém vem aqui e altera essa fórmula. Vou tentar apertar F2. Não tem jeito. Vou tentar clicar 2 vezes. Não tem jeito. Então eu garanto que a minha fórmula não foi modificada ou não foi apagada. Tá? Somente eu permiti que a pessoa consiga alterar essa célula. Então, se vocês observarem bem, o Excel é uma ferramenta extremamente poderosa, tá? E aí nós temos também aqui o Exibir, tá? Que permite vocês alterarem a visualização de alguns itens. Então, aqui tá como normal, né? Visualização da quebra, ele mostra somente onde foi digitado alguma informação, né? Então ele reduz a sua planilha e você observa exatamente o que foi preenchido. Isso quando você tem alguma informação que foi digitada em outros pontos da tela, para você ver exatamente o que está ali, né? Então eu vou deixar no modo normal. As linhas de grade, eu adoro tirar elas, porque fica bem limpo aqui, ó, fica só com grade, né? Só com borda, aonde eu coloquei, né? Temos a barra de fórmulas, você pode observar aqui, essa barrinha onde aparece a célula que está clicada e aparece aqui a fórmula, aqui, ó, né? Por isso se chama barra de fórmulas. Você pode colocar e tirar a barra de títulos, os títulos, né? Pra você deixar mais limpinho. Se quiser, pode deixar sua planilha dessa forma e protege ela, né? E aí não consegue fazer alterações. Existem vários tipos de proteção, tá? Existe uma proteção que é ao clicar em salvar, salvar como, e você pode colocar uma senha aqui, ó. Você vem na opção opções gerais, na hora de salvar, e aqui você pode escolher uma senha. Aí a pessoa só consegue abrir a planilha se souber essa senha, tá? É outra forma de proteger também. Então vamos voltar aqui no Exibir, vamos habilitar a nosso título, né? Porque essas colunas e linhas aqui são interessantes. Bom, aqui, pessoal, tem uma guia que se chama Desenvolvedor. No meu Excel tem ela porque eu habilitei. Provavelmente, se vocês não trabalham com a aba Desenvolvedor, nunca trabalhou, essa aba não existe. Não está sendo exibida aí. Existe, ela existe, né? Mas ela está oculta.
tá? E eu vou trabalhar com ela nessa segunda planilha aqui. Primeiramente, como que faz para você, vou tirar a linha de grade, mostrar essa barra. Você pode clicar com o botão direito do mouse aqui em cima em qualquer ferramenta. Só dá um clique. Acesse a opção personalizar a faixa de opções. Muito bem. Quando você pede para personalizar a faixa de opções, clicando com o botão direito, ele mostra aqui, pessoal, todas as abas, as guias que estão mostrando aqui em cima. Olha lá, página inicial, inserir, layout da página, né? Inserir, layout da página, página inicial, né? Mostra todas as ferramentas, você pode habilitar ou desabilitar algumas delas. No caso, a guia desenvolvedor, ela vem desmarcada. Olha só, quando você instala o Excel, não tem a guia desenvolvedor. Olha lá, ela não está aqui. Provavelmente está assim no computador de vocês. Então você clica com o botão direito, personalizar a faixa de opções, e aí você pode marcar a guia desenvolvedor. Desenvolvedor, o nome já diz, é para você desenvolver algo. Então, é necessário aqui que se tenha bastante conhecimento técnico, principalmente em uma linguagem de programação que o Excel utiliza, que é a linguagem Visual Basic, tá? Não vou entrar em detalhes relacionado ao Visual Basic, mas a título de curiosidade, a gente pode clicar lá e ele vai abrir um programinha, que é o Microsoft Visual Basic for Applications, que no caso é conhecido como VBA, né? Visual Basic VBA for Application. Bom, aqui eu posso trabalhar, por exemplo, com algum formulário e posso desenhar o meu formulário com algumas caixinhas de ferramenta. Eu posso desenhar botões e dar funcionalidades para ele. Eu posso desenhar caixa de texto. Eu posso criar botão de opção. Quando você encosta o mouse, ele mostra o nome, tá vendo? Botão de opção. Eu posso criar barra de rolagem, horizontal ou vertical. Enfim, se eu clico nesse play aqui, ó, que é para executar o formulário, eu tenho um botão, eu tenho uma caixinha de texto, eu tenho um botão de opção, eu tenho uma barra de rolagem. E aí, se eu conheço de VBA, de Visual Basic, eu consigo dar alguma funcionalidade. Por exemplo, MSGBox, uma mensagem de texto. Você clicou no botão. Posso fechar, vou dar um play, clico no botão, você clicou no botão. Viu? Então, não vou entrar muito em detalhes, tem que entender de programação, tem que entender os comandos, tá? E aqui desenvolve o que você quiser. Bom, só a título de curiosidade, isso é uma outra tela, eu posso fechar, continua lá, tá? Se eu clicar no Visual Basic, continua, então mesmo fechando, aqui em cima ele volta para o Excel, nós não vamos trabalhar com isso, é assunto avançado. Entretanto, tem um assunto aqui que me chama muita atenção, que são os controles que eu fiz aqui, são esses botões de controle, só que eu posso trabalhar diretamente aqui no Excel. Lembrem-se, eu habilitei a guia desenvolvedor. Então, observe o tanto que a gente viu hoje. Vimos aqui, digitei uma planilha, a gente trabalhou com a formatação dela, como formatar a tabela como. Aqui está tudo desabilitado, porque eu protegi com senha, tá certo? Então, vamos desproteger a planilha. Agora sim, voltou a estar tudo habilitado. Então, nós vimos a formatação de tabela, vimos um pouco de filtro, que ele já aplicou automaticamente aqui, fizemos o PROC-V, nós viemos aqui, protegemos a planilha, desprotegemos, nós também escolhemos o que queremos desproteger, no caso, né, botão direito, e aí nós fomos em formatar, né, sobre a célula aqui, formatar células, lá escolhemos a opção de proteção, desprotegemos, desbloqueamos ela, e aí colocou senha em tudo, de menos nessa célula. Fomos no arquivo, imprimir, e aí configuramos para impressão,
deitei a página, coloquei cabeçalho, rodapé, tá? Então, muita coisinha, né, que a gente está vendo aqui. E o desenvolvedor, nós habilitamos essa aba, clicando com o botão direito, personalizar a faixa de opções, marcamos aqui, desenvolvedor. Muito bom. Aqui no desenvolvedor, nós temos aqueles botões que eu desenhei lá do Visual Basic, aqui. Você tem controles de formulário e controles ActiveX. Pode observar que parece que são as mesmas opções, tá? É que, na verdade, o controle ActiveX, eu tenho que ter conhecimento em Visual Basic. Eu tenho que programar eles. Já os controles de formulário, eu não preciso ter conhecimento em programação. Eles são botões que você faz clicando e você define para eles uma opção. Vamos exemplificar. Ó, se eu crio um botão, desenho aqui, eu escolho o que eu quero executar com esse botão. Tá? No caso aqui, eu não tenho nenhuma macro, mas eu escolho o que eu quero executar com ele. E aí ele não vai executar nada, né? Já, se eu faço um botão com o controle ActiveX, eu tenho que clicar 2 vezes e programar. Lá você clicou no botão. Vendo? Então vamos fechar aqui. Clicar fora, tira o modo design. Olá, você clicou no botão. Esse aqui eu não pude fazer isso, tá? Se eu volto para o modo design, eu posso clicar no botão e apertar delete. Então, nós não vamos utilizar o de baixo. O de baixo precisa de conhecimento em Visual Basic. Os de cima, não. Quer ver um exemplo? Eu vou clicar aqui, então, em caixa de combinação. Seleciono a caixa de combinação. Que é isso aqui. Não tem nada. Como que eu insiro alguma opção aqui dentro? Basta clicar com o botão direito e ir em formatar controle. Em formatar controle, nós temos o controle intervalo de entrada. Eu posso escolher, por exemplo, clicando aqui dentro, vamos acessar aqui filtro e vamos selecionar os produtos. Beleza, selecionei os produtos. Vínculo da célula, eu quero que o vínculo da célula seja aqui. Pode ser nessa célula aqui, tá? O que é isso? Quando eu clico fora, clico dentro, apareceu os produtos, o vínculo da célula, ele me mostra o produto que eu quero. Tá vendo? Olha só que legal. Olha que interessante. Vamos fazer um PROC V aqui? Vou arrastar isso para cá. Fazer um PROC V igual V, abre parênteses. Código e vírgula. Seleciono aqui em filtro toda a minha planilha, ponto e vírgula. Eu quero que está na coluna 3, que é o preço. 3, ponto e vírgula 0. A fórmula está aqui em cima, viu? Prontinho. Olha só que interessantíssimo. Quanto custa o parafuso? R$5. Quanto custa o martelo? R$40. Então, você consegue desenvolver um sistema. Gente, tem aluno que até chora de emoção quando vê isso aqui, né? Então, você tem como trabalhar com Excel bastante interessante. Olha só, posso desenvolver também outras funcionalidades. Por exemplo, vamos colocar isso aqui ao lado e vamos fazer o seguinte. Ó, vamos colocar embaixo para ficar melhor, né? Não, embaixo não, porque ficou na frente a caixinha. Vou colocar aqui mesmo. O seguinte, ó. Vamos colocar aqui código, preço unitário, bacana. Vamos colocar aqui também quantidade. Tá? O que eu vou fazer na quantidade? Vamos colocar uma borda nisso aqui para que fique melhor visto. Quantidade. A quantidade vai ser o seguinte, eu vou inserir aqui um outro objeto. Escolher aqui, por exemplo, o botão de rotação. Desenhar ele aqui, ó. Você já deve ter visto isso aqui, ó. Vamos clicar com o botão direito, formatar controle. Então, todos os objetos que você desenha do controle de formulário, para aplicar a ele
o valor, basta clicar com o botão direito, formatar controle e ir na guia controle. Valor mínimo é 1, eu vou comprar no mínimo um produto. Valor máximo, aqui está 30 mil, né? Pode deixar esse valor, mudar, vamos colocar no máximo 10. Só para falar que não mudou. Alteração incremental, quando eu apertar, de quanto em quanto ele incrementa? De 1 em 1, que é o padrão. E o vínculo da célula é onde aparece esse número. É aqui, ó. Vai aparecer aqui, no J6. Muito bem. Olha lá. Tá? Então, eu quero comprar um determinado produto. Prego, R$2. Quantidade 9. Ah, mas quantidade você escolhe por aqui, né? 5. Agora vamos multiplicar. Preço unitário com a quantidade. Olha que interessante, pessoal. Você, então, consegue fazer com que seja, entre aspas, um sisteminha mais fácil de trabalhar, mais intuitivo, certo? Olha só, martelo, preço unitário, não vou mexer, posso proteger minha planilha e liberar apenas onde pode ser modificado. Posso alterar aqui também e eu já tenho o preço total. Então, esse desenvolvedor aqui é bastante interessante, é para desenvolvedor, é para um assunto mais avançado. No entanto, eu achei extremamente interessante mostrar essa parte para vocês. E aí vocês podem desenhar e tentar manipular essas opções todas. Desenha tudo aí no seu computador, vê o que pode ser feito. Eu vou estar colocando essa aula no YouTube para que vocês possam ter acesso posteriormente, tá? Fica aqui como uma aula bem interessante, permite vocês estarem manipulando, né? Aqui, ó, opção, botão direito, formatar controle. Aqui eu posso escolher um vínculo da célula, né? Aonde que vai aparecer? Aqui ao lado, só para a gente ver, aqui em cima. Só para a gente ver o que acontece. E vai fazendo os testes. Tá vendo? Quando eu marco, fica o número 1. Se eu tivesse uma outra, ficaria o número 2, o número 3. Aí eu poderia fazer, se for o número 1, imposto de tantos por cento. Né? Vamos fazer na prática aqui, ó. Só para você entender, tá? Aqui você pode clicar no botãozinho, vamos colocar na prática. Então, com ele selecionado, olha só. Vamos desenhar 2 caixinhas. Olha só que legal, gente. Tem gente que até cai da cadeira. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se está marcando. Ó, marca um ou outro, porque eu fiz na caixa de grupo, né? Eu desenhei essa caixa aqui. Então, vou clicar, segurar com Ctrl, para eu poder clicar e alterar. Vamos colocar aqui, então, imposto, região. Vamos lá. Então, vamos mudar aqui, né? Cliquei, segurando Ctrl, ou clica com o botão direito. Vamos colocar aqui São Paulo. Vamos colocar aqui Minas Gerais. Muito bem. Então, São Paulo, Minas Gerais. Vamos escolher um vínculo, formatar controle, vínculo, vai ser aqui em cima, nesse número 1 aqui, beleza? Então, vamos lá. São Paulo é número 1, Minas é número 2. Então, se esse valor for igual a 1, então, imposto SP 11%. Se não, imposto... Ou poderia fazer outro se você quiser, tá? Se for igual a 2, né? Ou posso fazer se não. Imposto MG 17%. Dando um exemplo aqui, tá, gente? Só para exemplificar. Faltou aspas ali. Então, olha só. Imposto São Paulo 11%. Imposto MG 17%. Fala a verdade. Dá para fazer muita coisa legal, não dá? Com isso? Claro que dá. Então, eu vou pedir para que vocês utilizem a aula de hoje para rever e tentar fazer isso tudo que eu fiz. Desde a parte do filtro, fazer uma planilha, fazer o PROC-V, visualizar a impressão, configurar a página, colocar uma senha,
e até habilitar a aba desenvolvedor para trabalhar algum botão. Vai ficar interessante. Eu vou fazer com vocês, pessoal, um formulário que vai ser bastante interessante. A gente vai fazer um sisteminha na próxima aula, tá? Utilizando esses botões, eu vou fazendo aqui e vocês vão fazendo desse lado aí. E aí vai ficar uma coisa bastante interessante. O que vocês acharam? Tranquilo? Gostaram? Eu vou deixar para que vocês brinquem com isso aí. E até quem não entregou as atividades, consiga então focar na atividade de ontem para entregar hoje. Beleza? Eu não vou